ver. Oi, oi, oi. Boa noite. Boa noite, tô ao vivo, gente. Tem alguém aí? Fala oi pra mim saber se vocês estão me vendo, me ouvindo. Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Graça e paz, Shalom, Adonai. A paz, Cássia. Tudo bem? Gente, quem for chegando aí vai me dizendo onde vocês estão. Oi, tia Cici, paz, sua linda. Caixinhos dourados, tá toda linda, de cabelo novo. Quem for chegando aí vai me dizendo um oi. Gente, se vocês estão me vendo, tá ouvindo, porque aqui, ó, tá um tempo fechado e a internet tá muito ruim, picotando hoje. Oi, Lilian, a paz do Senhor. Vai me dizendo onde vocês estão. Marcela. Gente, cadê? Será que tá dando pra me ver? Oi, Fernanda. A paz do Senhor, Adriana de João Pessoa, Paraíba. Eu sou filha de paraibano, Adriana. Povo querido. Ana Carla, paz. A Rosana, a Cássia de Guarulhos, Marcela de Sumaré, a Sheila de São Paulo, minha terra, terra da garoa. A Ana Carla do Rio de Janeiro. Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Será que tá dando para ouvir certinho? Olá, Andressa, Isabela, a Janaína, a paz do Senhor, a Rose de Duque de Caxias, a Andressa de São Paulo, a Beth, Soeme de Jataí, Goiás, a Ana Carla. Tá dando para ouvir, gente, que eu tô com o ventilador ligado. A Tatiana do Rio de Janeiro, a Maria de Salvador. Gente, tá subindo rapidinho. A Ana do Rio de Janeiro. E eu, né, de óculos aqui pra enxergar assim, ó. Gente, boa noite. A paz do Senhor Jesus. Eu precisava de um feedback, saber se dá pra ver, se dá pra ouvir, porque aqui pra mim ainda não tá aparecendo na minha outra tela aqui. E hoje o sinal aqui tá péssimo. A gente tá com um tempo bem fechado aqui hoje. Ai, 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 ai. Mas vai dar certo se Deus quiser. Ele quer, já deu. Ah lá, tia Cici, consegui ver, ó. Tá som, tá ok. E a imagem também. Gente, vamos aguardar mais uns segundinhos aí, ver o pessoal chegar. Ah, então tá legal, o som tá legal. Eu estou muito feliz de estar aqui hoje. É uma honra pra mim. Eu sou a menor da casa e ó, fica assim, né, tremendo um convite, né, da nossa querida professora, de todos nós, né, a tia Flávia Egrégio. Quem é que não aprende com ela, né? Só se não quiser, né? Eu tive o privilégio já de fazer muitos cursos com a tia Flávia Egrégio, de aprender muito com ela. Todos nós, né, sempre aprendemos muito com ela. É uma referência de aulas criativas e eu tô aqui no tema como preparar aulas criativas. Olha a responsa, já pensou? Trouxe até copinho com água para acalmar. É que live sempre dá um frio na barriga, né? Dá um gelo assim, mas eu aceitei o convite com muito carinho, tô me sentindo muito honrada assim, de fazer parte desse time que, gente, só tem gente importante. Imagina, né, eu pequenininha no meio desse gente importante. Tô me sentindo importante aqui hoje,
né? E esse privilégio eu devo em primeiro lugar ao Senhor por essa oportunidade, que tudo é dele, por ele e para ele, né? São todas as coisas. E a tia Flávia, que me deu essa oportunidade aí, e eu recebi esse convite com muito carinho, né? Para entregar aqui já em 2021, em janeirão, a primícia, né? Daquilo que o Senhor tem dado para mim, entregar aqui nesse curso que eu não conhecia, que não sabia que acontecia todo início de ano. Fiquei sabendo há pouco tempo quando a tia Flávia me convidou e fiquei muito feliz. Já vou procurar os outros anteriores para estar aprendendo também, porque a gente não sabe tudo, né? A gente aprende um pouco todos os dias e uma vai aprendendo com a outra. Mas eu quero passar um pouquinho do que eu faço nas minhas aulas, do que o Senhor tem me dado, e eu acredito que alguém vai abençoar, alguém vai ser abençoado através hoje dessa aula aqui. Eu vi que minha mãe chegou aí, beijo mãe, minha mãe é a Ruth. Gente, sejam todas muito bem-vindas nesse curso tão maravilhoso, né, que é o AME, Auxílio ao Ministério Infantil. Só não aprende quem não quer, né, quem não se dedicar. Amém, Margarete, amém, que Deus abençoe. Fico muito feliz, viu? Fico muito feliz, aquela palavra o Senhor me deu assim, e num momento que eu nem imaginava. Eu falei, meu Deus, que eu vou ministrar? Nós estamos numa pandemia louca, com saudade de todo mundo, saudade das crianças. E aí eu orei ao Senhor e o Senhor disse pra mim, respira. E se você não ouviu, vai lá no meu canal, Salinha da Tia Mi no YouTube, que tá lá, a Semana da Liderança tá lá, a ministração ao seu coração, respira. E se você tá aí do outro lado, preocupado, angustiado, o que vai ser desse ano? Oi, Tia Dil, linda, preciosa administradora de Salinha da Tia Mi. Se você tá preocupado, angustiado, Senhor, o que vai ser esse ano da minha vida, da minha família, do meu ministério? Eu digo para você hoje, no nome de Jesus, respira. Respira no Senhor, o dono do fôlego da vida, amém? Amém. Olha só, gente, eu quero fazer uma oração, desejar boas-vindas a todas vocês que estão aqui, né? Que seja uma aula abençoadora, que eu possa ser bênção na tua vida. E eu gostaria de te convidar a inclinar sua cabeça agora, pra gente fazer uma oração, agradecendo ao Senhor por esse momento, né? Porque é Ele quem faz isso, é Ele quem está fazendo isso tudo aqui é pra Ele, amém? Vamos orar agora. Senhor meu Deus e meu Pai, Deus de poder e graça e maravilha, eu quero te agradecer, Senhor, por esta oportunidade, por mais este dia, por esta oportunidade de estar aqui, Senhor, através da minha vida, entregando as minhas primícias ao Senhor através desse curso da tia Flávia. Abençoe a vida da tia Flávia ainda mais, que o Senhor possa continuar usando a tua filha, Senhor, para abençoar todos do Ministério Infantil no Brasil e fora dele, como o Senhor tem feito. Que nós possamos, toda a equipe aqui do AME, Senhor, ser usados instrumentos nas tuas mãos. Nessa noite, Jesus, eu te peço, assim como flecha que sou nas tuas mãos, saca-me, Senhor, da tua aljava e acerta o alvo nesta noite. Abençoe a cada irmão, a cada irmã de Ministério Infantil que está acompanhando esta live, e que o Senhor possa visitar a cada um agora, renovando, dando a bênção, fortalecendo para mais uma etapa que se inicia, que é este ano de 2021. E nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Para você que está chegando, Tia Esther, nossa, olha, só tem professora fera aqui. A Tia Dil também faz umas aulas maravilhosas. É a nossa administradora ali do grupo fechado, Salinha da Tia Mi. Gente, antes da gente começar, deixa eu aproveitar e fazer um convite para vocês. Eu não sei se pode, eu nem perguntei para Tia Flávia Grégio. Mas olha só, eu tenho um canal lá no YouTube, o Salinha da Tia Mi, tá bom? Para quem puder tá lá se inscrevendo,
Tem bastante coisa legal lá, bastante dica legal, aula, contação de história para as crianças. Se você que é mamãe e papai tem filhinho e filhinha aí, corre lá que tem bastante coisa legal. Tem o nosso Instagram, Salinha da Tia Mi também. Tem muita coisa legal lá no Instagram, gente. Eu não sou chique assim, que nem aquelas pessoas que tem Instagram com nicho, não. Meu Instagram é tudo junto e misturado. É um pouco do meu dia a dia, das coisas que eu gosto. Das coisas que eu gosto de compartilhar, dos meus frufrus, que eu sou uma tia frufruzenta, sabe? Gosto de uma fofura. E tem a nossa página no Facebook, Salinha da Tia Mi também. E o nosso grupo fechado, Salinha da Tia Mi. Oi, tia Flávia! Obrigada pelo convite. É uma honra estar aqui. Eu estava falando para as meninas, é um privilégio. Eu sou a menor da casa, né? Tô aqui tremendo, ó, mostrei para as meninas, trouxe até o copinho com água, que é uma grande responsabilidade, né? E se ensinar no grupo da minha professora, já pensou, gente? Mas eu estou muito feliz e agradecida por tudo. Ah lá, a tia Flávia deixou eu falar, já tava falando, né? E também, gente, eu quero convidar vocês, nós estamos, eu até nem assisti as outras aulas anteriores, eu vou assistir ainda hoje, porque todas as segundas-feiras eu abri uma sala do Chá e Elas. Essas salas foi a pedido de muitas irmãs, muitas mães, muitas mulheres, né, tanto do Ministério Infantil como fora deles, onde toda segunda-feira a gente estuda a Palavra de Deus. Lá é diferente, né? A gente tem o Salinha da Tia Mi fechado para o Ministério Infantil, mas a gente não é só o Ministério Infantil, a gente tem várias extensões, nós somos mães, somos mulheres, donas de casa, trabalhamos dentro, trabalhamos fora, e a gente abriu novamente a nossa sala aí do Chá e Elas, e todas estão convidadas. Toda segunda-feira a gente estuda lá, e é muito lindo, muito edificante, tem sido de bem. Se você não gostar de chá, pode levar o seu café ou sua bebida preferida. Pessoal, vamos lá? Eu trouxe umas dicas legais aqui que me ajudou no início da Ministério com aulas bíblicas, né? E com aulas criativas, né? Eu acredito que todo mundo tem dom para preparar uma aula criativa. Eu acredito nisso, sabe? Eu acredito que o dono de toda a criatividade ele nos dá criatividade, basta a gente pedir e exercitar, né? Assim como a bicicleta, andando de bicicleta, a gente tem que praticar. Se não praticar, a gente não vai ter o equilíbrio ali, tantas outras coisas na vida que se a gente não praticar, a gente não vai ficar bom naquilo. E na aula, para ministrar uma aula para criança, eu acredito que é muito simples. A gente pega um cronograma, um tema para montar uma aula, quando a gente está iniciando, é assustador. Para mim foi, né? Eu comecei a ministrar aula para criança em 2005. Gente, ó o nervoso, eu tô tão nervosa que eu não me apresentei, né? Para quem não me conhece, meu nome é Emily Malavasi, eu sou a tia Mi, sou casada com o presbítero Darley, sou mãe de um garotinho de 10 anos, o Tiaguinho, que é o tesouro da nossa vida. E ministro para criança há muito tempo já como evangelista de criança. Sou educadora cristã e sou evangelista de criança e artesã. Tá bom? Eu acho que é isso. E amo ser mãe e amo ser tia das crianças, né? Eu comecei a ministrar aula para criança em 2005. E eu confesso para vocês que quando eu me decidi aceitar essa chamada que o Senhor já falava no ventre da minha mãe, foi muito difícil para mim. Foi muito difícil por N motivos, né? Quando você não está inserida nos bastidores ali de uma administração da igreja, você é só membro ali no banco, você tem uma visão da igreja. E a partir do momento que você tem um cargo, que você, ou de repente casa com um obreiro, como foi no meu caso, e você começa a se envolver com a obra,
a visão é completamente outra. E acontecia algumas coisas nos bastidores, que acontecem todas, que eu confesso para vocês que não me agradava muito, me deixava muito chateada. E eu falava, não, eu não quero isso pra mim, eu não quero essa chamada não. Porque se eu assumir a ministrar aulas para criança, eu vou ter que passar por algumas coisas que eu não tô afim. E o Senhor sempre falando, usando as pessoas para falar da minha chamada, e o Senhor me cobrando. E quando foi um dia, eu tive um sonho. E neste sonho, eu não sei porque eu tô contando isso, porque eu só conto esse sonho geralmente quando eu vou pregar em alguma igreja, tá? Mas eu vou contar já que eu iniciei. E nesse sonho, eu via um mar e ele não tinha um fim, tá? E ele tava escuro, como se tivesse uma tempestade. E um céu estava enegrecido. Então era tão sem fim que era como se o céu se juntasse nesse mar. Porque as nuvens estavam carregadas, escuras. Como vai levantar um temporal, que todo mundo já deve ter visto. E era muito escuro, muito escuro. E na primeira noite eu sonhei isso. Aquele temporal se levantando e aquele mar agitado. E daquelas águas saiu como se fosse um vapor, uma fumacinha, como se fosse um sereno. E aí eu acordei, comentei com meu esposo, mas não achei relevante. Nessas horas a gente esquece de Daniel, né? Que Deus falava no sonho. Ah, pensa que dormiu de barriga cheia. Só comentei com ele e esqueci. Passou uns dias e eu sonhei novamente da mesma forma. Era muito real, mas era sonho, tá, gente? Não era visão, era um sonho. E da mesma forma, só que na segunda vez era diferente. Tinham muitos bracinhos, mas milhares de bracinhos acenando, só que eu só vi o bracinho, tá? Daqui pra cima, acenando como se estivesse pedindo socorro. E o mar saindo aquele vaporzinho, enegrecido, grudado entre o céu, aquele temporal terrível, se levantando e não tinha fim. Eu via muitos bracinhos. E longe, era muito longo, muito estendido aquilo, parecia que os braços eram assim, mas eram muitos braços. E aí eu comecei a ficar mais ligada, orei, falei com meu esposo, fui pra igreja e nada de resposta sobre aquele sonho que já não saía mais da minha cabeça. E aí passou um tempo, uns dias e novamente aquele sonho. Só que daquela terceira vez, uma voz falou no meu ouvido, escuta. Mas não tinha som, eu não ouvia nem os barulhos das águas se movimentando quando tá se levantando aquele mar bravio de temporal. Mas aí o Senhor, uma voz claramente falou, escuta. E eu comecei a escutar. Só que não era barulho de chuva, de raio, trovão, porque estava o tempo fechado. Eu ouvi muitos gemidos de crianças, mas era muitos e era assustador. Naquele dia, quando amanheceu, eu comentei com meu esposo e aí eu falei assim, eu acho que eu preciso aceitar a minha chamada e eu preciso ministrar para criança. Só que aí eu comecei dando aula na escola bíblica dominical. Eu tenho paixão por escola bíblica dominical. Cresci na escola bíblica, né? Minha primeira professora de escola bíblica foi minha mãe. Eu conheci Jesus através da vida da minha mãe. Como é bom ser um filho que a sua primeira professora de ensino religioso e que te apresentou Jesus foi a sua mãe. O meu filho tem esse privilégio e eu tive esse privilégio. Eu conheço Jesus porque foi minha mãe que me apresentou ele. E ela me apresentou para Jesus. E naquele dia, quando eu comecei a ouvir aqueles gemidos, eu fiquei dias e dias com aqueles gemidos, mas era muita criança gemendo. Eram milhares de crianças gemendo e aquilo foi muito forte, muito forte. Eu falei pro meu esposo, eu preciso ir. Eu preciso aceitar. Eu preciso aceitar a chamada que o Senhor já vinha falando
da minha vida para minha mãe, e eu preciso dar aula. Só que aquilo me assustava por conta dos bastidores, eu não queria viver algumas coisas que eu via pessoas vivendo, eu não queria passar por algumas coisas, porque eu falava, meu Deus, mas eu tô aqui na tua obra, eu tô fazendo por amor e ainda eu vou ter que passar o que aquela irmã passou, o que aquele irmão passa. Não aceito isso pra mim, Senhor, eu não quero isso pra mim. E por outro lado, eu ouvindo aqueles gemidos e o Senhor falando fortemente ao coração. E eu aceitei, aí meu esposo sentou, eu lembro como se fosse hoje, os dois na cama assim, a gente não tinha filho, na época eu não engravidava, o Thiago é um milagre, ele chegou depois de 9 anos de tentativas, e eu me lembro como se fosse hoje, a gente recém-casado, ele olhou pra mim e ele falou assim, olha, você tem certeza? Porque o cargo, ele tem 2 funções, ou o cargo, ele aumenta o seu galadão, ou o cargo te tira do céu. Eu olhei pra ele e engoli seco, que nem eu tô aqui agora ministrando pra vocês. Eu engoli seco e eu falei assim, eu quero. Mas o meu propósito com o Senhor foi pessoal, e eu disse pra ele assim, eu não vou aceitar algumas coisas que eu vejo pessoas aceitando, porque quando a chamada é de Deus, a gente não pode temer e não pode aceitar determinadas coisas. E eu falei assim pra ele, e depois eu orei, e eu falei, Senhor, tem tanta gente que faz pacto com o diabo, né? Mas eu tenho um pacto, uma vida com o Senhor, entregue a Ti desde a infância. Eu conheço o Senhor Jesus desde os meus 8 anos, eu tenho experiências espirituais com o Senhor. Eu fui batizada com o Espírito Santo criança, então eu vou aceitar a chamada que é tão linda que o Senhor tem me dado. E eu falei assim, eu não posso rejeitar um presente tão lindo desse, né? Que é para poucas pessoas que o Senhor dá. Mas eu disse, Jesus, isso eu não vou aceitar. E aí eu comecei a buscar confirmação ao Senhor, e o Senhor deu algumas confirmações. E aí chegou o dia da minha primeira aula, e eu fiquei muito assustada, muito mesmo. Não tinha internet, não tinha computador. E eu comecei a ministrar a aula, a primeira sala foi numa calçada de uma das congregações onde nós congregávamos na época, né? É o mesmo ministério até hoje, só que na época em outro bairro. E comecei na calçada, né, de uma periferia, e não tinha nem tapete, não tinha almofadinha, não tinha TNT para sentar. Quando chovia não tinha aula, tinha que cancelar. Quando estava muito gelado não podia. E eu ficava angustiada porque eu tinha medo de carro desgovernado e tantas outras coisas. E eu comecei com 3 crianças sentadas ali naquela calçada de cimento toda sem nível, sem nada. E eu falei, meu Deus, e agora? Não tinha revista, porque era uma congregação muito pobre, mas muito pobre sim, que é uma realidade surreal, sabe? Onde crianças iam descalças, onde eu peguei piolho pela primeira vez na vida, porque elas iam cheias de piolho, narizinho todo sujo, às vezes acordavam sem pentear o cabelo, com cheiro forte, chegavam ali, sabe, sem comer. E eu comecei a ministrar ali, e eu falei, meu Deus, olha as crianças daquele sonho gemendo chegando, e eram 3 no início, e foi passando o tempo, foi passando cada domingo, aquela que vinha trazia mais 2 e mais 2, e aquela calçada foi se enchendo de criança. E eu lembro como se fosse hoje, a minha primeira lição, eu não consegui procurar para vocês verem, mas eu tenho guardado uma cópia. Eu pegava uma folha de sulfite, tá, gente? E aí eu pegava livros, saía pedindo livros de educação infantil que o governo jogava fora na época. E aí eu vi os desenhos da natureza, eu colocava em cima do livro e pegava o lápis, eu numa mesa, numa ponta da mesa, meu esposo na outra, e eu fazia a letra de forma como se fosse uma máquina de escrever. Preparava a lição, colocava ali como se fosse, sabe, a data, o número da lição, o título, o versículo-chave, né, o texto áureo. Escrevia a lição ali com as minhas palavras, lia na minha Bíblia comum, porque não tinha Bíblia de Ministério Infantil, nem Bíblia da criança ali.
escrevia, lia e contava da minha forma. Colocava ali o cantinho, meu nome, da tia Mia, assinava com o coração. Pegava essa matriz, ia lá no Xerox e xerocava para todas as crianças ali que se achegavam, e sempre levava 10, 20 mais, porque sempre chegava criança. E chegou uma época que já não tinha, a gente já não tinha verba, porque verba eu tô falando do nosso bolso, porque assim, da denominação mesmo, a gente não tinha recurso nenhum, era impossível, gente. Igreja muito pobre, pobre demais, os irmãos iam de chinelo de dedo ali, né? E o recurso era todo do bolso do meu esposo já era militar, e chegou um ponto de tanta criança que a gente já não conseguia financeiramente dar de comer. E eu me lembro que todo domingo passava um carro bem devagarinho e ficava olhando eu e aquelas crianças na calçada. E eu lá com meu avental, esqueci de pegar para vocês verem, o aventalzinho lá de tia Mi, que eu sou a tia do avental, amo o avental. E todo domingo passava aquele carro e aquele senhor olhando. E aí eu fiquei assim um dia, falei, meu Deus do céu, e agora, né? Que eu vou fazer? Esse homem tá olhando, deve ser conselho tutelar, vai parar aqui, vai me questionar, né? E na época não tinha preparo nenhum e nada. E aí um dia esse homem parou, gente. Eu gelei. Aí ele falou, o que você faz com essas crianças que eu passo aqui todo domingo? E eu falei assim pra ele, o senhor tá falando com alguém aqui na live, porque eu só conto isso quando eu vou ministrar na igreja, pessoalmente, eu não conto isso em live. E ele olhou pra mim e falou, o que você faz com essas crianças aqui nessa calçada todo domingo? E aí eu falei assim pra ele, desconfiado, por que o senhor gostaria de saber? Já, né, preocupada com o conselho tutelar, ou algum pai, mãe, né? E ele falou assim, é porque eu acho bonito, sabe, ver você com essas crianças, você precisa de ajuda? Eu falei, eu preciso, que tipo de ajuda o senhor gostaria de fornecer pra nós? Aí eu falei pra ele que eu ministrava para as crianças aulas da Bíblia, falava de Jesus, de respeitar o papai e a mamãe, de amar os idosos, a natureza, né, que eles eram especiais, que Jesus ama eles. E aí ele falou assim, que tipo de ajuda você precisa? Eu falei do lanchinho e de lição, moço, porque o Xerox está crescendo muito, muita criança, e é de dia, e é no culto à noite, e eu faço tudo à mão. E naquela época, gente, era incrível, o Xerox era caro. E eu mal sabia, aquele homem era influente na cidade. Eu tava chegando nova na cidade, não conhecia. E ele falou pra mim assim, olha, eu vou te ajudar com X valor do lanche. E você vai pegar esse cartão aqui, ele me deu um cartão com o nome dele e escrito assim, 100 cópias de Xerox, e assinou. E ele falou, você vai lá na Câmara Municipal da cidade, já vai estar avisado o seu nome lá, você vai pegar até 100 cópias. Quando você tiver 100 crianças aí, você precisar de mais crianças, você pode me ligar que eu vou te ajudar. Louvado seja o nome do Senhor. E aquele homem foi embora. Eu fiquei tão assim, assustada e emocionada que eu nem perguntei de onde que ele era, do que ele era. E hoje, graças a Deus, a gente tem amizade. Continua parceiro, faz as contas aí, ó, desde 2005, continua nosso parceiro no Ministério Infantil. Tudo que a gente precisa, ele sempre dá um jeitinho de ajudar com alguma coisa. E o Senhor tem nos abençoado. Mas eu fiquei muito assustada nas minhas primeiras aulas. Por quê? Tia Mi, por que você ficou assustada? Porque eu não tinha material, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu tinha uma Bíblia comum, gente, não era a Bíblia da mulher, não era a Bíblia de estudo, não era nada dos recursos que a gente tem hoje, era a oração, né? Ainda é a oração, mas era a oração principal e leitura da Bíblia. E o meu esposo, né, que é pastor meu primeiro, e teólogo, e me ajudava muito, me ajuda muito até hoje, graças a Deus, é o meu braço direito, esquerdo, é uma bênção na minha vida, na vida das crianças aqui da cidade.
sempre, desde 2005 ao meu lado, me ajudando. E o que a gente precisa para uma aula criativa? Às vezes eu vejo coisas assim mirabolantes, assim, né? E Jesus, que é o nosso maior e principal e mais inspirador professor, era muito simples, né? Jesus, ele não tinha coisas mirabolosas para ensinar as crianças, as pessoas por onde ele passava. Então eu sempre me procurei me espelhar muito em Jesus. Então eu sentava ali no chão até hoje, gente. Se eu precisar ministrar uma aula, é no chão, tá? Se você perguntar para alguma mamãe de criança que já teve aula comigo, é no chão. Eu amo sentar no chão com as crianças, porque Jesus fazia muito isso. Então uma das coisas imprescindíveis que você pode anotar no seu caderninho é orar. Orar pela sua aula, porque o Senhor, ele vai te dar sabedoria no que você vai estar esboçando naquele tema para as crianças, né? Eu fiz anotações aqui para mostrar para vocês. Eu vou até mostrar para vocês que eu tenho vários cadernos, tá? Vários cadernos. Eu sou a doida do caderno, tem caderno para tudo. Esse caderno aqui, gente, quem já fez curso comigo sabe. Esse caderninho aqui, ó, é caderno de aulas. Deixa eu abrir aqui a primeira folha, peraí. É do outro lado, aqui ele tem dois lados. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Aulas, é um caderninho de aulas, tá? Então, toda aula que eu ministro, que eu já ministrei, estão tudo registrado. Então tem a data, tem o nome da lição, tem se foi o jardim, se foi o primário, qual a revista, os visuais que eu usei para contar, as lembrancinhas que eu fiz, quantas lembrancinhas, observação, se teve alguma coisa naquela aula, os presentinhos, as crianças presentes, a etiquetinha que eu fiz para as crianças. Eu anoto tudo mesmo. O convitinho, que toda aula que eu vou ministrar, eu faço um convitinho bem simples, tá vendo, ó? Entregam um domingo antes da aula, tá? Então a primeira coisa é orar. Orar é entregar aquele tema ao Senhor. E pedir para o Senhor falar primeiramente com você. Porque como que eu vou ministrar uma aula para uma criança, uma aula criativa, se Deus não falou comigo primeiro? Eu preciso que o Senhor revele para mim primeiro o que Ele tem para mim naquela palavra. E depois do momento que o Senhor falou comigo, que isso eu vou ministrar lá no domingo, por exemplo, eu começo 7 dias antes de estudar, né? Não é só ler uma vez aquele texto, mas várias vezes, devagar, pausadamente, anotando tudo, né? E aí eu vou ler. Depois que o Senhor ministrou ao meu coração, eu peço, Senhor, fala comigo o que cada criança que vai estar lá naquele dia, naquela aula, que eu não sei quem vai faltar e quem vai, e precisa ouvir essa mensagem, Senhor, e o que ela precisa, essa criança. E baseado no tema-chave, vamos supor que o tema seja sobre perdão ou amizade, né? Aí os paralíticos de Cafarnaum. Então você vai estudar em outras fontes, você vai estudar em livros de história. Hoje a gente tem um monte de livrinho infantil, um livro de histórias, né? E a gente tem mais possibilidades, a gente pode ler também outras versões, mas a primeira e maior de todas elas é a da Bíblia, gente. Aí o que eu tenho costume de fazer? Eu leio no texto bíblico e depois eu escrevo nesse caderno como eu vou contar para essa criança. E eu tenho um segredinho, eu conto pro Tiago, porque o Tiago é o meu termômetro, né? E me ajuda muito também nisso desde pequenininho. Então a gente lê a história da Bíblia, lê as versões que você tiver. Eu gosto muito, gente, de estudar na Bíblia da Descoberta, hoje, né? Hoje, porque naquela época não tinha, tá? Então, na Bíblia da Descoberta, eu acho que é uma das Bíblias, assim, que nossa, até gente pessoas que não trabalham no Ministério Infantil, didaticamente falando, é uma Bíblia excelente. Para quem não tem, eu posso postar foto aqui
se a tia Flávia permitir depois, tá? Uso ela, tá? Da Descoberta, tá bom? A Bíblia da escola bíblica, gente, por incrível que pareça, eu tenho a do Ministério Infantil, mas eu uso pouco ela, eu uso ela mais para ministrar. Agora, para aula, né? Aquela para pregar. Essa aqui para aula da escola bíblica, tá? E uma outra que a gente até presenteou minha mãe, que eu amo ela, que é a Bíblia. Eu vou abrir aqui, que a capa tá ruinzinha. É a Bíblia da vovó. Olha, tem até a capa do Tiago aqui dentro. É a Bíblia da vovó, é da Mundo Cristão, tá? Gente, essa Bíblia, ela tem, assim, um jeito vovó fofo, né? Um jeito açúcar, assim, de ajudar a gente. E eu gosto muito da Bíblia da vovó, ainda não sou vó, mas se Jesus não voltar até lá, eu serei, eu já tô preparada. Então eu uso essas 3 Bíblias, tá? E é maravilhosa, ela tá até esfarelando, ó, saiu o farelinho aqui, porque ela vai ficando velhinha, né, de tanta gente usar. Oração, ler a Bíblia, ler várias versões. Depois você até pode procurar, né, uma Bíblia infantil, livro infantil que fale daquela história que você vai estar ministrando. Anotar tudo é muito importante, é muito mesmo. Tomar cuidado com as fontes que você for usar na internet, tá? Porque esses dias eu vi um pastor, gente, sem brincadeira, ele ensinando que Abraão abriu o Mar Vermelho na pregação. Então, assim, tome cuidado se você for usar algum vídeo como referência. Procure pessoas que de fato estudem mesmo, que tenham propriedade para estar ministrando na escola bíblica. Porque o que a gente viaja, assim, né, atendendo aqui alguns lugares da região, e o que mais a gente vê é pais reclamando que os professores não estão aptos, infelizmente, para ministrar uma escola bíblica relevante para a criança. Eu sou rouca de natureza, aí vai falando, a voz vai sumindo. Utilizar a Bíblia, sempre, sempre a Bíblia, tá? A lição, se você tiver uma lição pronta, o segredo da lição é o seguinte. Eu particularmente, se você assistir uma aula que eu ministrar para as crianças, para minhas crianças, você nunca vai me ver com a lição bíblica na mão, porque eu estudo ela 7 dias antes, tá? Jamais, nunca, criança nenhuma vai me ver com a revista na mão ou com o esboço na mão, nunca. Eu estudo na minha casa, eu estudo no caderno, com a minha Bíblia, com os livros já de estudos que eu tenho. Quando eu chegar lá, tem que estar tudo aqui, a história tem que estar aqui, o que o Senhor vai falar, o coração já tem que estar aqui. Eu não gosto, nem se eu for assistir uma aula, se o professor estiver lendo assim, eu não consigo. Eu tinha dificuldade até assim na faculdade, quando alguém ministrava aula assim. Então eu não gosto, tá? Eu prefiro assim. Eu acho que flui melhor, a criatividade é melhor para trabalhar. Eu anotei aqui, a tecnologia é muito bom para usar, ser utilizada. Desde que seja, como eu falei, pessoas de confiança, pessoas que você saiba o testemunho, que você conheça o trabalho da pessoa, tá? Porque novidades aparecem todos os dias. Mas aquilo que é em Deus tem que ser com critério, tem que ser criterioso, tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu gosto muito nas aulas, para ela ser criativa para mim, na minha aula, né? Particularmente na minha aula, eu tenho que explorar a cultura daquela história. Eu preciso viver ela. Então eu vivo ela, mas eu preciso trazer as crianças para essa aula. Então eu procuro sempre montar um cenário. Lá na minha página tem bastante aula, vocês vão ver. Teve uma aula, por exemplo, lá, que eu fiz a parede de TNT. Eu coloquei aquela porta de época. Eu fiz a cama que o menininho sentou. Eu fiz a caminha, um estrado de cama, tudo bem época, né? Aquela época da Bíblia. Aí você vai me falar, Tia Mi, mas como que você vê isso? Gente, a internet tem muita fonte segura que dá pra ver. Mas os livros, assim, que eu me inspiro muito, tá? É o Viagem pela Bíblia. Ele é da CPAD. Então, Viajando pela Bíblia, você vai ver. Até camelo, meu esposo já fez pra mim de papelão grande, tá?
Ó, tem as coisas, tudo aqui é comida, como era roupa, tem tudo, foto de tudo. Tudo é um livro muito rico. Então eu uso esse aqui, tá? Pra montar os cenários das aulas, porque eu gosto que as crianças participem. A didática e a forma como você vai fazer sua aula é muito importante. No planejamento você precisa saber como que você quer essa aula. Uma aula mais calminha, uma aula mais agitada, né, que envolva música, que é importante também. Não é legal a aula ser todo domingo do mesmo jeito, não é legal. É bom sempre estar mudando, tá? Para você viajar nessas histórias, nessa cultura bíblica trazer, você também pode usar o Manual Essencial da Bíblia, tá? Que é muito legal, da Sociedade Bíblica Brasileira. Gente, é fantástico também. O que não tem nenhum tem no outro, tá? São esses três basicamente que eu uso. E esse que é o xodó aqui de casa, ele tá até cheio de papelzinho marcado aqui, de anotações. Que é uma edição, olha, rasgadinho de tanto usar, gente. Porque essa edição aqui, ela é bem 2012. Olha pra vocês verem como é antigo. Logo que saiu a gente comprou, tá vendo? O Tiaguinho usa muito também. É maravilhoso, esse é o xodó, né? Manual dos Usos e Costumes nos Tempos Bíblicos. Esse é CPAD também, tá bom? Esses são os livros que eu uso para montar a aula. Tia Mi, dá tempo? Gente, tem que dar, né? Eu também trabalho aqui no ateliê durante a semana, sou mãe, tenho meu esposo também, a gente tem as atividades na igreja, só que tem as madrugadas, né? Pra tia, quando vai preparar a lição, estudar, é cansativo, é muito cansativo, mas o resultado, ele é, assim, compensador, né? O Senhor, ele compensa isso quando você vê que a aula sua, preparada com amor e carinho e criatividade, teve fruto, teve resultado. Qual é o resultado, Tia Mi? Quando você vê aquela criança aplicando aquilo que você ensinou. Quando o pai e a mãe dela te mandam mensagem dizendo: olha, Tia Mi, aconteceu isso, 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 fulano e fulana disse que foi na sua aula. Olha, meu filho e minha filha tá fazendo isso, né? Então, assim, é ali que você sabe, poxa, aquela aula foi difícil de preparar, mas os resultados chegaram. E é sempre assim, acaba de ministrar uma aula, chove mensagem dos pais, né? Outra coisa, treinar em casa essa aula, gente, não tem muito segredo, o maior professor é o Espírito Santo. Treina, 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 treina muito, lê em voz alta, que a leitura em voz alta ajuda muito. Leia com os olhos, leia pausadamente, né? E finalizou, você vai praticar essa aula. Mas eu fiz umas anotações extras aqui, que acontece às vezes de muitas tias ficarem assim: ah, mas a minha aula eu só leio porque eu não tenho dinheiro para comprar recurso, ai, o meu pastor não ajuda, ai, a coordenadora não ajuda. Gente, eu acho que todo mundo já passou por isso, ou vai passar, ou passa, ou está passando. Eu aprendi uma coisa no meu ministério, desses anos todos, trabalhando com criança, que a gente tem que depender somente do Senhor. Quando a gente faz para Ele, a nossa dependência é nele, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Um dia eu questionei algumas coisas a esse respeito, poxa vida, mas né, o líder não faz isso, o líder não me ajuda nisso, o líder não sei o que tem, mas o pastor não sei o que tem. E aí eu estava orando e o Senhor falou assim para mim: eu chamei você para esta obra, faça você essa obra com o que você tem, com o que eu te dei, porque eu vou prover todas as coisas. Não foi o seu líder, não foi fulano, ciclano que eu chamei. Para esta obra eu chamei você. Gente, nunca mais eu questionei o Senhor e fiz conforme as minhas forças, conforme os recursos que o Senhor me dava. E eu vou dizer para vocês, o dono do ouro e da prata, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, não deixou nada faltar até hoje, não vai deixar faltar nas suas aulas, assim como não deixou faltar na minha também, tá bom? Então, assim, não tem um visual mais elaborado, não tem problema. Faz aí com as colheres de
pau de casa que vai usar, faz cubule com a panela de casa, né? Usa aí a pazinha de lixo. Hoje tem as lojinhas do R$1,99, entre aspas, da Bíblia, da vida, né, que a gente dá para usar. Tem rolinho de papel em casa, tem tantas coisas que dá pra gente fazer. A internet tá cheia de ideia, é só a gente praticar. Precisa praticar, colocar a mão na massa e fazer. Deixa que o resto o Senhor faz, o Senhor vai prover. Tem gente que fica desesperado, nossa, mas eu não tenho aquele visual lindo. Eu também não tinha. Eu tenho hoje porque eu fui praticando, pedindo para o Senhor me dar sabedoria, criatividade, e o Senhor foi dando, capacitando, assim como Ele vai fazer na sua vida, se você precisa desse recurso também. Amém? Se tem uma coisa que eu oro todos os dias quando eu acordo, agradecendo ao Senhor por tudo, é pelas minhas mãos. É pequenininha, mas trabalha muito. Daqui dessas mãos o Senhor faz nascer muitas coisas e muitas bênçãos para a vida de crianças e de outras pessoas também. E eu tenho agradecido ao Senhor todos os dias pelas minhas mãos. Agradece, Senhor, a partir de hoje pelas suas mãos. Você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida através das suas mãos, né? O Senhor põe o poder dele nas suas mãos hoje. Creia nisso, tá bom? Olha só, gente. Deixa o Senhor te capacitar. Às vezes a gente não quer deixar. Às vezes a gente não quer deixar o Senhor dirigir a nossa aula. Não fica desesperado na hora que prepara a aula. O Senhor Jesus era muito simples. Os recursos dele eram muito simples. Não adianta ter um recurso maravilhoso e não saber usar. Eu vejo tantas pessoas usando recursos lindos que pagou aí super caro. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Sem didática nenhuma, não tem aplicação efetiva nenhuma, não adianta. O melhor recurso é você, o melhor recurso é você, e a ferramenta é o Espírito Santo. Não adianta a pessoa fazer um monte de curso, encher a casa de recursos lindos, se ela não sabe aplicar, se a didática dela é só a da terra, aquela, como eu diria, só técnica, não é espiritual. Tem que ter as duas coisas. A gente tem que ter um pouco de tudo, né? É o Senhor quem capacita. E o Senhor capacita cada um. O Senhor dá sabedoria para cada um. Ah, mas eu fico desanimada lá na minha aula bíblica. Para que eu vou fazer uma aula assim? Só vai uma ou duas crianças? Não tem problema, gente. Não tem problema. Lembra que na palavra do Senhor diz que cada criança que você e eu recebemos, é o Senhor Jesus que nós recebemos. Vai de avental, vai adornada, coloca o seu melhor laço aí, sabe? E faz com muito carinho, com muito amor. Pode ser para uma criança, seja na calçada, seja debaixo da árvore, lá na praça do seu bairro. Não tem problema, sem tapete, com carteira, sem carteira. Nossa, que maravilha se você tiver uma sala adornada. Mas se não tiver, adorna essas crianças através das suas mãos. Adorna os olhos dela com a palavra de Deus. Eu conheço uma professora que eu sou apaixonada por ela desde que eu a conheci há 5 anos. Sabe aquela pessoa que você olha assim, o Espírito Santo coloca um amor, mas ela assim, ela é muito tímida, ela não entra na internet, é uma pessoa maravilhosa. E o dia que eu vi aquela professora contando uma história da Bíblia para as crianças, eu fiquei de queixo caído. Gente, ela contou apenas com a Bíblia desse tamanhozinho, de capa preta simples, aquelas comum que a gente usa para doar em evangelização. Ela abriu a Bíblia assim, só leu um versículo, encostou aqui, começou a contar com uma roupa muito simples, uma camiseta normal, sem adorno nenhum, sem visual nenhum na mão. Meu Deus, mas quanta unção, até hoje eu não esqueço. E eu que não sou boba nem nada, né? A gente que anda com Jesus procura andar coladinho com quem tá colado nele. É óbvio que eu já imediatamente peguei o WhatsApp, já ando grudada nessa professora já há 5 anos. É um grande amor, assim, uma grande amizade que o Senhor me deu. E,
Gente, eu fiquei assim, ali eu vi o quanto nós somos o maior recurso visual e o mais importante que o Espírito Santo usa. Então não se preocupa, tia mim, mas eu fiz o olho e tá torto. Gente, é que eu não sei onde tá a foto do meu primeiro visual, mas quando eu olho eu falo, não fui eu que fiz isso, né? E é assim que funciona. Ó, a tia Cici tá aqui, né? Aí arrebenta nos visuais. Eu acredito que com ela foi assim também. A gente começa a fazer e não sai como a gente quer, né? Mas o Senhor vai aperfeiçoando, vai usando o rolinho de papel que você tem na tua casa, vai usando a caixinha de leite que você tem aí, de iogurte, a latinha, gente, vai usando o que você tem, deixa o Senhor te usar, tá? Eu tenho certeza que com o que você tem, o Senhor vai te dar estratégia. Nunca se esqueça que na sua aula sempre tem que ter o plano da salvação. Isso é muito importante, tá? É muito importante mesmo. Sempre o foco maior é Jesus, porque eu acredito que antes e hoje o maior objetivo da escola bíblica dominical é a salvação. Né? Uma das maiores estratégias de evangelismo que nós temos, né? Hoje em dia eu vejo muitas tias me procuram reclamando da escola bíblica, que realmente ela está muito defasada. É muito triste, gente, é muito triste. Principalmente assim, ver os pais chegar às vezes na porta do templo, deixa a criança e vai embora, não fica, né? Isso é muito triste mesmo. Eu li uma frase essa semana e eu achei muito interessante. Eu não sei quem postou, gente, mas estava escrito que a autora dela é a Simone de Mello, eu não a conheço, e ela escreveu assim: não basta o professor da escola bíblica dominical amar e ensinar. Isso é muito verdade. Não adianta amar e ensinar e amar preparar uma aula criativa se você, o professor, não amar primeiro as pessoas que você vai ensinar. E isso aqui ela falava de adulto, tá? Mas eu quero transferir isso para criança. Eu falo pelo meu filho. Meu filho já teve professor de escola bíblica infantil que ele sofreu muito, tá? Muito mesmo. Era visível como o professor não gostava do meu filho e de mais duas ou três crianças. E meu filho sofria muito, porque não era só eu que era professora, né? Era uma escala, então tinha domingo comigo, mas tinha domingo com outras professoras. Tem, né? Até hoje. E o Tiago, assim, com uns 2, 3 anos, gente, pensa no menino sapeca, como todo menino e toda criança saudável. Só que era muito difícil, eu via meu filho sofrer muito. Então, assim, eu cheguei a ver, colocar meu filho pra fora da sala de aula. E isso é muito triste mesmo. Pra uma mãe, é uma facada no peito, né? Ainda mais uma mãe que dá aula na escola bíblica, imagina, né? Aí só Jesus para nos dar graça. Mas a gente vai recebendo a graça e vai caminhando. Mas eu vi o Tiaguinho sofrer muito, porque ele tinha 3 aninhos, era um bebê, gente. E queria entrar e a professora botava pra fora, porque às vezes ele subia na cadeira, às vezes ele não queria ficar sentado, né? E aí ele queria responder tudo, porque ele era ministrado, é ministrado em casa desde que nasceu, desde a minha barriga. Então, o professor ali não estava preparado, por exemplo, para receber uma criança, filho de obreiros, que era ministrado em casa e que chegava lá na aula e já sabia responder. E aquilo fazia ele sofrer muito. Até um dia a professora falou assim para mim: olha, mãe, irmã, faz o seguinte, ensina ele ficar quietinho e falar que é só um amiguinho que pode responder. Gente, eu confesso para vocês que por dentro, assim, eu chorei. Eu falei assim, com Deus, eu não tô acreditando que eu tô ouvindo isso de uma professora de criança. Como que pode alguém dizer isso para uma criança? Querer que a mãe diga isso para uma criança de 3 anos. Então, assim, nós temos que estar preparado nessa aula que a gente vai preparar para todas as crianças. E a gente tem que amar todas, independente de quem é, filho de quem é, de qual aquisição financeira ela possui, qual a cor da sua pele.
se é filho de quem eu gosto ou de quem eu não gosto, de quem eu tenho afinidade, de quem eu não tenho afinidade. A gente precisa tomar cuidado na nossa aula com esses detalhes. Tem a criança que vai responder mais porque os pais ministram em casa, né, estudam em casa. Tem a criança que não vai responder. Tem a criança que vai ficar tímida porque não quer responder ou porque não sabe. Então, essa frase me chamou muita atenção essa semana. A gente precisa amar da aula? Sim. A gente precisa amar a escola dominical? Sim. A gente precisa amar o preparo da escola bíblica? Sim. Mas se eu não amar essas crianças como Jesus ama elas todas por iguais, não adianta o meu visual, não adianta a minha aula ser criativa, não adianta eu estar com um laço bonito, o meu recurso pedagógico, a minha didática ser boa. Nada disso adianta se não tiver amor, oração e o Espírito Santo. Gente, eu acho que eu passei do horário, né? Vocês me avisam aí, eu tô sem relógio, tá? Mas usem e abusem de brincadeiras. Toda brincadeira, todo louvor, se você for usar, tem que ser dentro do tema, para a sua aula ficar criativa. Coloque essa criança na sua aula, deixe ela viver aquele momento, viver aquela história, né? Viver aquilo com você, aquilo que você viveu, aquela experiência bíblica. Faz ela voltar no tempo da Bíblia. Eu ministrei uma aula que está lá também na página, essa linha da Tia Mi, que eu falei pro meu marido: amor, eu quero que o mar vermelho se abra domingo. E ele falou: você tá doida? Que jeito eu vou fazer o mar vermelho se abrir? Eu falei: eu não sei, amor, dá um jeito, tá? E aí ele fez um mar. Eu vesti todas as crianças com aquela roupa lá de época bíblica que vocês sabem. Coloquei barba no Moisés, deixei todos serem Moisés, é claro, né? Que não pode ficar nenhuma de fora, mas vesti todas. Levei o sol, a nuvem, a coluna de fogo. E, gente, o mar abriu. Então o mar ficou assim, acima da cabeça deles. E eles passavam pelo mar. E aí eu fazia assim, né? Eu falava pra eles assim: olha, os peixes ficaram assim, presos, né? Como se fossem num aquário. Deus fez isso. E aí eu falava pra eles: crianças, olha, tem peixinho ali e tal. Coloquei estrela do mar, coloquei um tubarão passando, sabe, gente? Olha a areia, coloquei areia pra eles pisarem. Eles viveram aquilo, sabe? E eu vou falar pra vocês, foi lindo tudo que os pais me mandaram de mensagem, foi emocionante os pais contando como eles contaram em casa, mas a emoção de ver eles pisando assim: tia Mi, meu pé tá com areia, sabe? Olha o peixinho flutuando, coloquei o dedo na água, a tia Mi molhou meu dedo. Gente, olha, não tem cansaço que pague isso, né? Então, assim, é maravilhoso, dá pra gente viajar, e a voz tá sumindo. Dá pra gente viajar muito aí na Bíblia. Eu acredito que não só eles é edificado, mas a gente sai ali transformados. Que a sua aula, pra gente finalizar esse bate-papo de aula criativa, que a sua aula seja um lugar de cura. Que a sua aula criativa... Quanto tempo tem aí, amor? Fala. 1 hora, eu vou finalizar. Que a sua aula, gente, seja uma aula que haja cura para a criança que entrar ali doente espiritualmente, doente da alma, doente do coração. Que a sua aula seja uma aula com salvação. Que seja uma aula de cultura, mas que seja uma aula assim cheia do Espírito Santo. Não dê aulas lida só simples, entra e sai, aquela coisa técnica. Não, não. Viva experiências com Deus e com suas crianças na sua aula. Gente, dê a sua aula como se fosse a última aula, né? Tem gente que se prepara só para ministrar quando vai pregar num culto para criança. Não. Sabe, uma vez eu vi alguém dizendo, eu não sei de quem é essa frase, também eu não sei. Eu posso ensinar brincando, eu posso sim, eu me divirto dando aula para criança com eles, mas eu não posso brincar de ensinar. Gente, eu não sei de quem é essa autoria dessa frase, mas essa mulher foi muito usada por Deus. Olha só,
Prepare a sua aula com muito amor, com muito carinho, sabe? Fica a semana toda na expectativa de como que vai ser. Gente, eu transbordo escola bíblica quando eu vou preparar minha aula, sabe? Fico imaginando aquilo a semana inteira. Mas antes de finalizar, eu quero falar pra vocês que, por enquanto ainda, tá? Eu tô trabalhando por encomenda, porque às vezes é muita encomenda, eu não pego todas com materiais pedagógicos, tá bom? Mas eu quero deixar o livro que foi a minha salvação no ano de 2005, que foi meu esposo que descobriu esse livro e ele me deu de presente, tá todo surrado, mas esse livro, ele foi assim, foi Deus que usou meu esposo para me dar. Eu lembro como ele chegou como se fosse hoje, tá até aqui o nominho. E ele falou, amor, tá aqui pra te aliviar nas suas aulas, que eu vejo você desesperada, querendo melhorar, e não tinha internet, não tinha professor pra me ensinar, não tinha ninguém pra me ajudar. E eu sou apaixonada, esse livro aqui, Evangelização e Discipulado Infantil, da Débora Ferreira da Costa, da CPAD, que foi a minha escola do Ministério Infantil, na Escola Bíblica Infantil. Daqui foi aonde saiu a minha primeira e maior capacitação nos meus primeiros anos de ministério com criança. E o segundo xodó, gente, do Sam Doert, acho que é assim que pronuncia, da PEC, é Os Primeiros Passos, né? É só lendo para entender o que eu tô falando, os dois livros, tá bom? Deixa eu mostrar uma coisa para vocês, para quem não conhece o nosso ateliê, vou tentar mostrar aqui, ó. Tá? A gente tem alguns produtos, esse aqui, por exemplo, tá? É Jesus e os discípulos. Então, ó, vamos prendendo assim ele para ensinar as crianças, que é bem legal também, tá bom? Tem no ateliê da Tia Mi, esse visual é bem legal. Aqui atrás guarda. Gente, são materiais lindos, fofos, tá? Materiais de qualidade. Quero mostrar uma novidade do ateliê pra vocês. Olha o tamanho disso aqui, gente. Eu sou pequena, tenho 1,70 m. Não sei se dá pra ver. Não sei se dá pra ver aí. Olha o tamanho, tá? Pega mais abaixo da minha cintura. Eu me inspirei na tangerina da Tia Chique. Vou tirar uma aqui pra vocês verem dentro. Olha o tamanho pra vocês perceberem o tamanho. É quase o meu tamanho, tá? Me inspirei na tangerina da Tia Chique. Tem também no nosso ateliê um recurso legal que eu quero mostrar para as tias, para vocês se inspirar e fazer aí na sala de aula de vocês, tá? Com os rolinhos de papel higiênico. As crianças amam, isso aqui é algo que tem que ter em todas as aulas. E é bem legal também, que é Jesus e os discípulos. Gente, tudo rolinho de papel. Essas fofuras aqui, ó. Tudo rolinho de papel. Vamos botar a mão na massa. Vamos fazer. O Senhor capacita aí, tá bom? Quem não tem tempo pra fazer, o ateliê é pra quem... o ateliê da Tia Mi é pras tias que trabalham muito, né? E fala assim, Tia Mi, eu não tenho tempo. Faz pra mim? Aí algumas encomendas eu pego. Não pego muitas não, tá bom? Por conta de tempo também. Esse aqui eu me inspirei na Tiero, que eu acho que todo mundo tem que ter também, né? Que é o livro Fruto do Espírito, que acho que todo mundo já conhece a maçã, né? Aí tem as carinhas dentro dela também. Meninas, eu espero que o Espírito Santo fale melhor ao seu coração. Eu espero ter sido bênção no coração de vocês. Eu confesso assim que eu fiquei bem nervosa porque eu não tô acostumada a participar de cursos, principalmente online, ainda mais com tanta gente, né, poderosa aqui, né, essas tias aí magníficas que são inspiração para nós, né? A tia Flávia Grede, que é minha professora, né? Tô muito feliz de estar aqui com vocês. Quero agradecer a tia Flávia Grede mais uma vez por esse convite. É uma honra para mim, é um privilégio estar aqui.
Tô muito feliz mesmo de estar com todas vocês, feliz de estar conhecendo mais pessoas. Vocês estão todos convidados para ir lá no meu canal, Salinha da Tia Mi, para se inscrever. Eu vou ficar muito feliz de ver você lá. Na minha página, Salinha da Tia Mi, lá no Instagram, Salinha da Tia Mi. A gente tem o grupo fechado, Salinha da Tia Mi também, tá bom? E o Chá e Elas, né? Que é estudo para mulheres aí toda segunda-feira. E eu acho que é isso, gente. Se alguém tiver alguma pergunta, acho que tem um post, né? De dúvidas. Mas assim, eu quero agradecer ao Senhor pelo privilégio de trabalhar com criança. Tá entregue a minha primícia. Eu espero que o Senhor receba, que você seja abençoado através da minha vida e de todas as outras pessoas aqui também. Gente, fica com Deus. Eu vou postar a foto, se a tia Flávia autorizar, dos livros, para quem não conseguiu pegar o nome assim, que é rapidinho, né? Para vocês estarem aí adquirindo também, para ajudar vocês aí, tá bom? Vou deixar meu WhatsApp também, quem quiser falar comigo, me chamar. É muita mensagem, mas eu respondo. Tem bastante dia que a gente conversa aí bastante no WhatsApp. E aí a gente vai fazendo amizade e vai conhecendo uma outra, tá bom? Quem quiser me adicionar lá no meu Face particular, perfil privado, é Emily Malavase, tá certo? Gente, eu vou ficando por aqui. Beijo no tum-tum de vocês. Fiquem com Deus.